Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, é o texto em que nós iremos trabalhar nessa noite, naquilo que Deus propôs no meu coração, naquilo que Deus tocou em mim, para que eu pudesse trazer essa noite. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, todo mundo achou? Aqueles que não têm Bíblia, alguém por favor chegue junto e leia junto com a pessoa. Diz assim a palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Gostaria que você repetisse comigo a partir da palavra para que experimenteis. Vamos lá? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de quem? Amém. Poder sentar, por favor. O texto é muito claro para nós. O apóstolo Paulo está trazendo um entendimento daquilo de que podemos fazer e temos que fazer como cristãos, como homens de Deus, mulheres de Deus. Usar da compaixão que Paulo pediu ali, logo no início: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. A primeiro momento, nós cristãos, homens e mulheres de Deus, vimos que temos que entregar os nossos corpos em sacrifício vivo. Mas ele também diz santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós aprendemos que o nosso culto, na verdade, ele não encontra somente no templo. O nosso culto a Deus não está tão relacionado somente ao templo de Deus, à casa de oração, à casa de Deus. O nosso culto começa em casa. O nosso culto está onde nós estivermos. Onde estivermos, temos que dar o nosso culto a Deus. E de que forma, irmãos? Louvando a Deus, orando a Deus, buscando a Deus a todo instante, tendo Deus ao nosso redor a todo instante, pedindo a Ele para que tudo aquilo que possa vir contra nós seja posto por terra. Onde você estiver, meu irmão, cultue a Deus, porque aqui é somente um complemento. Aqui é um culto coletivo, aqui é um sacrifício vivo coletivo, mas onde você está, você vai estar na sua individualidade com Deus. Amém? Primeira parte. Mas aí o segundo versículo, ele tem umas palavras que me chamam a atenção, que é: qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pergunta: como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Essa pergunta também é o tema dessa minha pregação nessa noite. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Isso significa o propósito de Deus para todas as coisas reflete na natureza pura, santa e justa. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifesta através da sua graça, de suas misericórdias e também da sua justiça. O testemunho bíblico, como um todo, ele aponta tão somente para um caráter bom, perfeito e agradável da vontade de Deus. Deus
é aquele que quer fazer de tudo de bom para conosco, para com a sua igreja, para com o seu povo. Ainda que não entendamos, tudo ocorre dentro do decreto de Deus. Porque isso é para trazer glória para Deus. Ainda que não entendamos qual seja a perfeita e boa, agradável vontade de Deus, tudo ocorre para que o Senhor seja glorificado, para que a sua graça seja manifestada, para que a sua justiça seja manifestada. E isso não tem como não ser bom, perfeito e agradável. Mas também quando falamos sobre a forma como a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita, que a vontade de Deus é agradável, é importante que entendamos que a Bíblia, ela indica dois tipos de vontade de Deus. A Bíblia fala da vontade decretiva e da vontade preceptiva. A vontade decretiva é aquela que diz respeito à soberania de Deus. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. Ele está sobre nós, nos controlando. Deus está no controle de tudo. E tudo aquilo que Deus fala é decreto. Tudo aquilo que Deus faz é por vontade sua. E não tem esse ou aquele que possa impedir. Decreto de Deus. Já a vontade preceptiva, ela inclui tudo aquilo que Ele nos manda fazer. E que está claramente revelado a nós através das suas escrituras. A vontade preceptiva de Deus. Aquilo que Deus quer que nós façamos, Ele revela-nos através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. E aquele que está um pouco distante disto aqui, ele pode estar perdido no tempo. Ele pode estar perdido no templo. Porque muitas vezes ele vem para o templo, se encher e sai mais vazio do que chegou. Porque ele não entendeu a vontade de Deus na sua vida. Ele não entendeu o sacrifício de Cristo. Ele não entendeu o que a palavra quis trazer para ele de ensinamento. E eu vou falar primeiro da vontade de Deus, como ela é boa. A vontade de Deus é boa. Não há um único versículo na Bíblia que diga que a vontade de Deus não é essencialmente boa. Logo lá no início da Bíblia, das Escrituras Sagradas, no capítulo 1, verso 31 de Gênesis, vai dizer assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. A vontade de Deus é boa para com o homem. Ele iniciou na sua criação fazendo tudo de bom. O homem é ruim? O homem era ruim? Não. Deus fez um homem perfeito. Deus fez tudo perfeito. Então tudo era bom. Ou tudo continua bom. Mas o pecado veio e fez com que o homem destruasse a sua mente, destruísse aquela ligação que o homem tinha perfeita com Deus. Tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus faz relacionado ao seu reino é bom. Então a vontade de Deus é boa. Nos textos bíblicos, sempre que alguém relaciona a vontade de Deus com algo mal, isso ocorre num contexto de punição, pela impenitência, ou seja, pela ausência de arrependimento. A ausência do arrependimento do pecador. É nesse sentido que o próprio Deus diz nas Escrituras, que Ele é quem forma a luz e cria as trevas, promove a paz e cria o mal. Isaías 45, 7.
Mas tudo que Deus faz é bom. Está aqui o motivo de que muitas vezes o homem não entende aquilo que é de bom, que vem da parte de Deus. A ausência de arrependimento. E por que precisamos ter arrependimento? Porque pecamos. E por que precisamos nos ajoelhar diante de Deus e nos arrepender dos nossos pecados? Porque somos falhos, somos errôneos. A todo instante estamos errando. A todo instante estamos mediante ao mundo que traz coisas para a cabeça do homem, pecar. Um exemplo prático disso é o cativeiro do povo do judeu na Babilônia. Porque o povo foi preso, porque que o povo acabou sendo escravizado. Aquilo foi da vontade de Deus? Foi da vontade de Deus que o povo fosse preso e exilado? Foi da vontade de Deus que aquele povo fosse escravizado? E isso aconteceu porque o próprio povo desobedeceu a Deus. Deus a todo instante mandava os seus profetas dizer que o povo se arrependesse. A todo instante Deus mandava avisos para o povo. Mas o que o povo fez? Fez ídolos para si. Fez sacrifícios que não levavam nada para Deus. Esqueceram Deus. Fizeram deuses para eles. Murmuravam contra Deus. Mas a vontade boa de Deus é que todos se salvem. E que sua misericórdia permaneça sobre todos. E que a todos traga salvação. Nem todos serão salvos. Mas a vontade de Deus é que a humanidade tenha jeito. E o jeito veio através de Cristo Jesus. Cristo Jesus estava lá na cruz do Calvário. Eis aí a coisa boa da vontade de Deus. Claramente Deus advertiu o povo a não se envolver com a idolatria. Ele até enviou seus profetas para chamar o povo ao arrependimento. Porém eles não escutaram e veio o castigo divino. Então, diante daquele mal temporal, muitos judeus identificaram que a vontade de Deus para eles não era boa. Mas eles estavam errados. A vontade de Deus de fato era purificar o povo e restaurar o remanescente fiel. A vontade de Deus era essa. A vontade de fato de Deus era purificar o povo, era restaurar o remanescente, restaurar o fiel. A vontade de Deus era que aquele povo tivesse uma renovação. É que aquele povo voltasse atrás e olhasse para seu pecado e se arrependesse. A vontade boa de Deus. Então aquilo que naquele momento parecia ser algo ruim aos olhos humanos, na verdade era a boa vontade de Deus se cumprindo na vida do homem. Ah, irmão Berto, mas o povo sofreu. O povo foi escravizado, morreram muitos judeus. Aí a mensagem do Senhor através do profeta Jeremias, nesse contexto do exílio, explica bem essa questão. Jeremias 29:11 vai dizer: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual era o desejo do povo que estava escravizado? Era deixar de ser escravo, deixar de sofrer. A vontade de Deus é boa, irmãos. E aplicada à realidade humana, Deus sempre busca o bem dos seus filhos, ainda que eles não entendam. Nesse versículo em Jeremias, Deus deixa bem claro que os pensamentos são de paz e não de mal.
pensamentos de paz e não de mal. Deus não queria o mal do povo. O povo caiu na maldade por eles mesmos, pelos seus erros, por falta de se aproximar de Deus, de buscar o verdadeiro Deus. Eles não entendiam que aquilo que estava acontecendo com eles foi por conta do seu próprio pecado, os seus próprios erros. Até hoje a humanidade culpa a Deus por algumas coisas que acontecem. Quer um exemplo? Quando acontece um acidente, morrem várias pessoas. Aí alguém diz assim: Deus deixou esse povo morrer? Isso era a vontade de Deus? Não era a vontade de Deus. Deus não quer o mal. Deus sempre quer o bem. Acontece que os humanos, os seres humanos, eles se afastam de Deus cada vez mais. Deus não tem vontade boa nisso. Ele permite. Isso é permissão de Deus, não vontade de Deus. A vontade de Deus era que todos se salvassem, era que todos se arrependessem, era que todos estivessem bem, é que todos estivessem em boa vida. Mas o homem procura se afastar de Deus. O homem procura o dinheiro como Deus. O homem procura os seus negócios como Deus. O homem procura a sua vida como exemplo e não Deus como exemplo. O homem ainda não entende a boa vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. Ela é boa, perfeita. A vontade de Deus não é apenas boa, ela também é perfeita. Há coisas que na primeira impressão são muito boas, mas logo veremos que está repleta de erros e falhas. Mas a vontade de Deus não é assim. Sua vontade é boa e perfeita. E é por causa do pecado. Naturalmente o homem tem a tendência de querer achar defeitos na vontade de Deus. Principalmente em relação à vontade decretiva de Deus. Quantas vezes relutamos em acreditar que algo que aparentemente nos parece ruim, um erro, um fracasso, de uma forma que é incompreensível, de uma forma que não podemos compreender, mas faz parte da eterna, soberana e perfeita vontade de Deus. Numa aplicação prática, a vida cristã, o apóstolo Paulo assegura que a vontade de Deus para nós é boa e perfeita, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Romanos 8:28. Todas as coisas são boas. Todas as coisas da parte de Deus são boas. Todas as coisas. Nada menos que isso. Todas as coisas que vêm da parte de Deus são boas e perfeitas. Nada mais que isso. Muitas vezes o homem está em momentos de alegria, de satisfação, de gozo. Aí ele entende, não, essa é a vontade de Deus. Mas ele esquece que Deus também mostra na sua palavra que também passaremos por momentos difíceis, de sofrimentos, de dor, de privações. E isso também faz parte. Está atrelada. Muitos acham que depois que se tornam cristãos, que sentem o poder de Deus, que sentem a transformação de Deus, a partir daquele momento ele não vai mais sofrer. Ele não vai ter mais dor. Ele não vai mais passar por privações. Ele vai ficar rico, ter grandes coisas. E na vida cristã não é assim.
Contudo, essas últimas coisas jamais tornam a vontade de Deus imperfeita. Isso porque ela objetiva o propósito final de nossas limitações, não nos permite entender plenamente. A maior expressão de como a vontade de Deus é boa e perfeita se encontra na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vide Mateus 26, 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, homem, Deus, pessoa divina, vinda dos céus, passou por privações, passou por dor, passou por limitações humanas, mas passou. Passou por sofrimento. Mas nem por isso ele blasfemou. Nem por isso ele se entristeceu ao ponto de deixar Deus de lado. Então somente ele dobrou seus joelhos. Então somente ele prostrou-se diante do seu Calvário, do seu Deus, diante da vontade de Deus, e disse: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Cristo sabia a dor que ia passar, Cristo sabia o sofrimento que ia passar, Cristo sabia tudo aquilo que ele ia passar naquele momento, mas ele não esmoreceu, ele não disse que a vontade de Deus era ruim, ele não deixou de entender que a vontade de Deus era boa e perfeita. Para o homem é complicado realmente. Jesus, ele cumpriu integralmente a boa, perfeita vontade de Deus, ainda que isto tenha o levado a tomar o cálice da ira divina. Mas o homem não entende isso. Muitos entendem que Jesus Cristo é só uma história, que a morte e a ressurreição de Cristo é somente uma história que é contada de geração em geração. Eu já ouvi gente, homens e mulheres dizer: eu não pedi para ele morrer por mim, eu nem era nascido, mas Jesus aceitou o seu Calvário, aceitou a sua privação, a sua dor. Jesus aceitou a boa e perfeita vontade de Deus. Ele não esmoreceu, ele não deixou de lado. É triste muitas vezes ninguém entender o que Cristo passou. É triste muita gente entender que a história de Cristo é somente uma história. A Bíblia Sagrada, ela nos norteia para isso. Ela nos mostra a história do homem e do Deus Cristo Jesus. E muitas vezes se prende apenas à história, porque o homem faz isso, o pecado o domina. O homem, diante do pecado, dependendo daquilo que ele queira, é muito prazeroso. Vá perguntar a um camarada que bebe, que vive na mesa de bar, se para ele aquilo não é bom. Vá perguntar ao camarada que se droga, que está ali na noite, cheirando pó, fumando maconha. Vá perguntar se ele não vai dizer que é bom. Para ele lá, aquilo ali é mil maravilhas. Agora vá dizer que Jesus é bom para ele. Vá dizer que para ele Jesus pode livrá-lo. Ele só vai dizer que é história. Ele só vai falar coisas que eu falei lá agora há pouco.
Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele não era nem nascido, que ele não pediu para Cristo morrer por ele. Mas a história mostra em que antes que eu nascesse, antes que você nascesse, Cristo estava posto ao seu propósito, ao propósito de Deus, que era morrer naquela cruz do Calvário, que era derramar a sua última gota de sangue, que era sofrer escárnios, ser chicoteado, sofrer dores por mim e por você. Ele não olhou para trás. Se eu não me engano, foi quinta-feira. O pastor colocou um pouquinho de pimenta naquilo que a gente já sabia. Ele nos contava que alguns historiadores entendem que o caminho que Jesus percorreu com aquela cruz, aquele patíbulo, que pesava mais ou menos 80 quilos, ele não sofreu só uma queda. Ele deve ter sofrido várias quedas, em que seus joelhos provavelmente ficaram em carne viva, mostrando ali os seus nervos, seus ligamentos. Imagina um camarada com um patíbulo de 80 quilos nas costas, caindo entre 10 e 15 vezes. O quanto ele não sofreu, o quanto de dor que ele não sofreu. Mas ele aceitou a boa e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita, obviamente ela também é agradável. Mas o pecado alterou o paladar do homem. Então a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, passou a ser indigesta para ele. O homem caído não consegue enxergar a vontade de Deus como algo agradável. Muito pelo contrário, ele a enxerga como algo detestável, repulsivo, e que ameaça o seu modo de vida, o seu estilo de vida pecaminosa. Somente uma obra milagrosa, operada pelo Espírito Santo de Deus, pode fazer com que o homem olhe para a vontade do Senhor e declare: quão agradável é a tua vontade, e eu me deleito nela. O salmista, no Salmo 119, 97, ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. A vontade de Deus é boa e perfeita, agradável, porque conduz todas as pessoas a um final glorioso, que é também bom, perfeito e agradável, na consumação de todas as coisas, a redenção dos filhos de Deus. A redenção dos filhos de Deus estará completa. Os ímpios receberão o que é devido, mas o povo de Deus receberá a vitória. O povo de Deus estará aplaudindo o seu Deus, o louvando e adorando na beleza da sua santidade. Os ímpios receberão o devido pagamento pelo seu pecado. O problema do mal estará definitivamente superado. O universo será restaurado. E Deus receberá toda a glória que é devida. O Senhor, Ele é glorificado por nós. Ele é adorado por nós. Mas no grande dia Ele vai ser muito mais adorado, muito mais glorificado. A boa notícia é que ninguém poderá impedir que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra plenamente. Ninguém pode impedir essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
E que vontade é essa, irmão Humberto? É que eu e você sejamos salvos. É que eu e você tenhamos uma vida eterna. É que eu e você tenhamos a pura e perfeita convicção de que Jesus veio para nos salvar e vai nos levar para o céu. Temos que ser convictos naquilo que pregamos. Temos que ser convictos naquilo que lemos. A palavra nos ensina. E qual deve ser a nossa reação diante da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Já vimos que o homem tem dificuldade de entender essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo trata dessa questão e diz que somente podemos experimentar ou discernir a vontade de Deus quando nos apresentamos a Ele em sacrifício vivo. Temos que nos entregar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. E isso acontece à medida que não nos conformamos com este mundo, mas prossigamos, transformando-se pela renovação da nossa mente. O texto em que nós lemos, Romanos 12, 1 e 2. Existe uma frase aqui, que apesar de em várias versões ela ter uma certa colocação, mas que ela me chama a atenção, que diz, para que possam provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que possamos gozar disso. Para que possamos ter essa expressiva vontade de Deus em nossa vida. O que devemos fazer? Para que provem qual seja a vontade de Deus, a saber, aquilo que é bom e agradável e perfeito. Qual a diferença? Conforme dita as Escrituras, como um todo, realmente dizem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nesse texto, Paulo se dedica a tratar da nossa reação diante da vontade de Deus. Para tanto, ele se refere aqui à vontade preceptiva de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, está nos mostrando como o cristão pode discernir a vontade de Deus, revelada especialmente nas Escrituras, e explicá-las e aplicá-las. Deus, Ele não faz nada e não usa os seus servos sem um propósito. Quando nós achamos que todas as coisas estão perdidas, que não temos mais jeito, que não tem mais nenhum motivo para seguirmos, que não tem mais nenhum motivo para irmos em frente, aí a vontade de Deus se faz presente na nossa vida. Porque experimentamos essa vontade. E Paulo vai enfatizar que podemos experimentar aquilo que é bom, que vem de Deus. Aquilo que é perfeito, que vem de Deus. Aquilo que é agradável, à luz da vontade de Deus. Através da transformação constante e contínua. É através dessa transformação constante e contínua, mediante essa renovação na nossa mente. Precisamos continuar nessa transformação. Precisamos ir em frente nessa transformação. Mudar e renovar a nossa mente. E isso implica no nosso processo de santificação, que é operado em nós através do Espírito Santo de Deus. Precisamos nos santificar, precisamos continuar nos transformando, através da sua palavra, através dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, através do Santo Espírito de Deus, nos santificarmos.
Precisamos estar dentro dos preceitos de Deus, da vontade de Deus. Segunda Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletido como um espelho à glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados, irmãos, por essa vontade de Deus. Somos transformados por essa boa vontade que é perfeita, que é agradável para nós. Mas também temos a nossa responsabilidade. Precisamos abraçar essa responsabilidade. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13 diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Perdão. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, até nos nossos atos, em favor de Deus, Deus é quem opera em nós, tanto no querer quanto no efetuar, segundo a sua boa vontade. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos faz viver essa transformação. E então, redimidos por Cristo e santificados pelo Espírito, podemos viver de um modo bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus. Ou seja, de acordo com sua vontade, que é igualmente boa. Mas que fique claro que os méritos nisso são todos de Cristo. Se aos olhos de Deus somos vistos como bons, perfeitos e agradáveis, é porque a justiça de Cristo repousa sobre nós, por causa do seu sacrifício expiatório. Hoje somos sacrifícios vivos, mediante Cristo. Sacrifícios vivos de gratidão, que são recebidos por Deus de forma santa e aceitável. Por isso, temos que continuar nos transformando nesse Deus Todo-Poderoso. E dentro desta boa vontade de Deus, precisamos continuar agradando a Deus da forma que Ele nos guia. Aquilo que tu tens na tua mão, que foi Deus que te deu, cuida, faz, continua seguindo em frente, não pare. Continue exercendo essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por seu decreto. Continue exercendo esse amor de Deus sobre nós, para as outras pessoas. Transmite amor, transmite compaixão, transmite afeto, porque Deus está em você. Deus está por você. Deus é por você. E ninguém tira de você a sua salvação. Se você é salvo, levante sua mão nessa noite e dê glória a Deus. Você é salvo, irmão, na pessoa de Cristo. E Cristo é quem trouxe justiça para que nós pudéssemos, nesta noite, neste dia, entender que essa vontade de Deus sobre nós, ela exerce grande poder e glória, para que no grande dia
nós possamos estar junto com o nosso Mestre e entrar nas portas, nos portões celestiais. Entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ela não muda. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a tua vida, que Deus possa fazer com que você tenha entendido aquilo que Deus tem trazido nessa noite. Me tocou ao coração, e saber que a vontade de Deus, ela é eterna em nossas vidas. Ela não para. Muitas vezes nós é quem paramos, mas a vontade de Deus, ela nos faz levantar e voltar ao início, ao primeiro amor. Amém?